Olá, hoje conversaremos um pouco a respeito de balão intragástrico. Deixo ali os contatos das clínicas em que atendemos para qualquer dúvida adicional. Então, o que é o balão intragástrico? O balão intragástrico é um aparato de silicone que já vem sendo colocado no Brasil através de endoscopia há várias décadas e mundo afora também. Já existem resultados bastante consistentes em relação à segurança e resultado do método. E o balão determina a perda de peso. Determina a perda de peso por haver um preenchimento do estômago, da câmara gástrica, que vai fazer com que o paciente ingira uma quantidade menor de alimento. E isso, associado a atividade física, associado a controle de dieta, associado a mudanças de hábitos, costuma ter um bom resultado em termos de perda de peso. Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito de todo o procedimento que envolve a colocação do balão intragástrico. Então o balão intragástrico pode ser colocado para fins estéticos, então a partir de um IMC de 27 kg por metro quadrado. Se você nunca ouviu falar em IMC, IMC é o índice de massa corporal. O índice de massa corporal é um cálculo simples, que envolve o peso do paciente em quilos dividido pela altura vezes a altura em metros. Por exemplo, se o paciente tem 100 quilos e tem 1,80 m, seria 100 dividido por 1,8 vezes 1,8. Isso resulta num índice que, no caso, seria de 30,8 kg por metro quadrado. Então, que é o IMC do nosso suposto paciente aqui. Então, independentemente de se ter doenças relacionadas ao peso, a partir de um índice de 27, o paciente é candidato à colocação de um balão intragástrico, principalmente se o caso já tenha feito tratamentos com dieta, medicamentos, etc., para controle do seu peso ou perda de peso. Além da indicação estética, o balão também pode ser utilizado como medida auxiliar em preparação para várias outras cirurgias, desde cirurgias pulmonares, cardíacas, cirurgias da parede abdominal, como hérnias volumosas, por exemplo, cirurgias urológicas, ginecológicas, ortopédicas, vasculares, plásticas. Então, praticamente todas as cirurgias em pacientes obesos podem ter algum benefício com o uso prévio de um balão intragástrico para se diminuir risco cirúrgico e melhorar cicatrização, por exemplo. Além do uso ou preparação para outras cirurgias, também pacientes que tenham doenças relacionadas à obesidade, mas que não tenham índices ou peso excessivo o suficiente para serem submetidos a uma cirurgia bariátrica, também seriam candidatos à colocação de um balão intragástrico. Então, por exemplo, diabéticos, pacientes que sofrem de pressão alta, problemas com colesterol e triglicerídeos elevados, ácido úrico elevado, esteatose, que é a gordura no fígado, apneia do sono, problemas articulares, entre outros, que possam se beneficiar da perda de peso e controle dessa doença de base. Sabe-se hoje que uma perda de 10% de perda de peso total já resulta em uma significativa melhora, na grande maioria dos pacientes, dos seus níveis de pressão alta, por exemplo, dos seus níveis de diabetes e colesterol, e também uma melhora significativa de qualidade de sono, por exemplo. Além disso, pacientes que tenham indicação para cirurgia bariátrica, mas que não queiram ou não possam ser operados por algum motivo, também são potenciais candidatos à colocação de um balão intragástrico. Existem limitações ou contraindicações ao uso do balão. Então, se o estado clínico do paciente não permite, então doentes com doenças cardíacas ou pulmonares graves que não permitam a anestesia, por exemplo, doenças psiquiátricas sem controle, então uma depressão severa, uma ansiedade
muito severa, alguns distúrbios mais graves, como esquizofrenia, por exemplo, pacientes que não possam ou tenham alguma limitação cognitiva, que não possam compreender o método, como um retardo mental muito acentuado e que não possa cuidar da dieta, por exemplo, seriam pacientes que não têm indicação para a colocação do balão. Além disso, abuso de álcool e drogas é uma contraindicação também. Distúrbios de coagulação sanguínea severos, entre esses também inclui-se aqui pacientes cirróticos com doenças graves hepáticas ou do fígado, que possam ter problemas de varizes de esôfago ou problemas de coagulopatias, grandes hérnias hiatais ou doenças do refluxo muito severas. E aqui uma contraindicação importante, cirurgias gástricas prévias, principalmente cirurgia de hérnia de hiato, que não é incomum essa procura por balão intragástrico. Como é o preparo para o procedimento? Então, o preparo para qualquer procedimento médico começa com a informação. Então, deixamos aqui nesse diapositivo os nossos endereços eletrônicos das nossas duas clínicas para que possam ser sanadas eventuais dúvidas adicionais. É importante se escolher uma equipe multidisciplinar que esteja habituada ao tratamento e cirurgia bariátrica e métodos também endoscópicos de tratamento da obesidade. Porque o tratamento com balão intragástrico, como o tratamento de qualquer forma de obesidade, é um tratamento multidisciplinar, que envolve o endoscopista ou cirurgião, nutricionista e psicóloga, pelo menos. Aqui no diapositivo deixamos também os contatos telefônicos para que possa ser agendada uma consulta com a nossa equipe multidisciplinar. A preparação para o procedimento também passa por alguns exames mínimos, e isto aqui não é o nosso intuito abordar todos os exames complementares necessários, mas seriam exames básicos para aquele paciente que não apresenta nenhuma doença adicional ou que necessite de um exame complementar específico. Então são necessários exames laboratoriais como hemograma, creatinina, potássio, coagulograma, glicemia de jejum. Além disso, uma ecografia abdominal total para análise anatômica da cavidade abdominal. Também uma avaliação cardiológica pré-operatória, que pode ser mínima com um eletrocardiograma somente, mas algumas vezes necessita-se de um teste ergométrico, de uma ecocardiografia com Doppler colorido e também uma consulta cardiológica detalhada, algumas vezes é necessário. E a endoscopia digestiva alta, porque a endoscopia digestiva alta pode identificar úlceras, uma gastrite muito severa, uma hérnia de hiato muito volumosa ou até alguma lesão que contraindique a colocação do balão intragástrico. Então, decidindo-se pela equipe, decidindo-se e tendo feito os exames pré-operatórios, quando chegar o grande dia do procedimento, o procedimento ele é realizado em clínicas ou hospitais, deve-se chegar pelo menos 15 minutos antes, o paciente deve estar em jejum absoluto de 8 horas e deve estar acompanhado de um responsável que possa conduzi-lo com segurança à sua casa ou ao hospital, conforme previamente combinado com seu endoscopista ou cirurgião, para que possa ser feito o tratamento complementar, adicional ou seguimento do tratamento. Então, nesse slide deixamos nossos contatos telefônicos também para eventuais dúvidas em relação ao que utilizamos. Então, o balão é colocado por endoscopia. Aqui uma imagem endoscópica interna, é feita uma avaliação prévia. Então, o balão é aberto. Aqui temos um balão sendo colocado com uma sonda através da cavidade oral do paciente, através da boca. Reintroduz-se então o endoscópio. O endoscópio é colocado para se monitorar o posicionamento adequado do balão. Ajusta-se a posição adequada do balão sob visão retrógrada do endoscópio.
E então passa-se ao preenchimento do balão com um líquido chamado azul de metileno. Esse balão então vai ser preenchido. Aquele casulo do balão rompe-se com esse preenchimento, conforme pode-se ver no filme. E o balão então ele é preenchido num volume de 400 até 800 ml eventualmente. Como assim 400 a 800? Existem algumas medidas endoscópicas que nos permitem ajustar esse balão ao melhor tamanho possível. Por isso é bem variável, depende do tamanho do estômago do paciente. Então, assim que o balão está preenchido, desconecta-se a sonda que estava enchendo esse balão, que está na boca do paciente. Então aí retira-se o endoscópio, desconecta-se o catéter e daí submete-se a uma avaliação endoscópica para se ver passagem, vazamento, a válvula do balão, para que o procedimento termine em segurança. Alguns casos hoje, preferencialmente, nós temos internado os pacientes. Casos excepcionais, nossa enfermeira presta assistência domiciliar, isso é combinado antes com a equipe multidisciplinar. O cuidado em relação à internação ou cuidado domiciliar é porque o balão costuma determinar muita náusea e vômito nas primeiras 24 até 48 horas, principalmente nas primeiras 24 horas, porque simplesmente o estômago passa a rejeitar esse corpo estranho, na verdade, que é colocado por endoscopia, e pode-se determinar bastante náusea. Náusea é um sintoma muito desagradável, que pode determinar muito desconforto, e hoje temos dado preferência à internação do paciente, pelo menos por 24 horas, para que toda náusea e vômito sejam compensados com medicamentos endovenosos e o paciente saia do hospital bem hidratado e realmente a evolução tem sido outra desde que há uns 8 anos atrás nós passamos a adotar essa técnica de internação em praticamente todos os casos. De qualquer forma, é importante o uso de alguns medicamentos no pós-operatório, conforme a lista no slide. Então, medicamentos antiespasmódicos para se diminuir dor, medicamentos antieméticos muito importantes, normalmente utiliza-se mais de um para se controlar a náusea nos primeiros dias, inibidores de acidez, então bloqueadores de bomba de ácido, devem ser utilizados durante todo o tempo do tratamento, e alguns medicamentos antiácidos para os primeiros dias ali pós-operatório, onde se tem um aumento de acidez e um aumento de refluxo. Outros medicamentos são de uso somente caso haja necessidade, como, medicamentos antigases e medicamentos laxativos. E muito importante o cuidado em relação à dieta pós-operatória. Então essa dieta deve ser líquida, fracionada e coada por 15 dias. Deve-se evitar gaseificados e formadores de gases. Então, leites e derivados, doces e algumas leguminosas como feijão, brócolis, repolho. Evitar jejum prolongado, preferir alimentos nutritivos à dieta pronta. Observar intolerâncias individuais de cada paciente e não abusar da quantidade de dieta. Então, muito importante, não exceder o volume recomendado, não pular as refeições, beber líquido em quantidade considerável, pelo menos 2 litros por dia, mas sempre em pequenas porções, a cada 10 minutos. As caminhadas já podem ser feitas logo assim que o paciente se sentir bem para isso. Cuidados importantes ainda com higienização de verduras e frutas, liquidificação dos alimentos, o uso de uma peneira de malha fina e o consumo
Logo em seguida, se você liquidificar principalmente frutas e verduras, cuidado então com contaminação. Prefira sucos naturais a industrializados. Evite ingerir gorduras. Tome sempre os líquidos coados. Evite ficar mais de 30 minutos em jejum. Sempre faça as refeições lentamente, com pequenos goles. Evite usar canudinhos, porque você não vai conseguir medir exatamente quanto você está tomando. Então, o ideal é comprar, inclusive, uma caneca graduada, ou usar também uma peneirinha de malha fina. Em média, deve-se ingerir de 50 até 80 a 100 ml por refeição, isso respeitando-se a característica ou a individualidade de cada paciente. Se ocorrer soluço, dor ou vômito, observar se a quantidade ingerida não foi excessiva ou se você não deglutiu muito rapidamente. Ressaltando-se, então, evite leite de vaca de qualquer tipo de derivados, bebidas gaseificadas, evite sucos e frutas muito ácidas, como abacaxi, laranja, tangerina, acerola, maracujá, kiwi e limão. Evite sucos em pó, artificiais, gorduras e condimentos industrializados, como caldos e sopas prontas e pimentas. Cuidado também com sal, com alimentos gordurosos, com álcool principalmente. Evite alguns tipos de temperos, como curry, como Maggi, como Knorr, caldos, tabletes prontos, alguns tipos de miúdos, fígado ou alimentos pesados que podem dificultar a sua digestão e aceitação. Aqui tem um exemplo de um cardápio, eu não vou entrar em detalhes, isso vai ser repassado pela nutricionista, na verdade deixo aqui no slide, se você quiser consultar, parar e ler isso com calma, mas nada disso substitui a consulta com a nutricionista. Normalmente recomendamos que seja feita pelo menos uma consulta antes da colocação do balão e depois a nutricionista faz o seguimento, pelo menos com uma consulta mensal, para que realmente possam ser readequados eventuais falhas ou confusões na dieta. Após os 15 primeiros dias, a dieta se restabelece para alimentos pastosos e progressivamente para sólidos. Isso tudo a nutricionista vai orientar na sua consulta de seguimento. A perda média de peso esperado em torno de 10 a 15% do perda de peso em total em 6 meses. Isso é média. Infelizmente, nenhum médico honesto pode lhe garantir resultado. Não existe como garantir resultados. Então, alguns pacientes perdem mais peso do que gostariam, outros perdem peso abaixo do que esperavam e, infelizmente, existe uma porcentagem não desprezível, em torno de 2 até 5% dos pacientes que não perdem peso com o balão, mesmo estando tudo adequado, mesmo o balão estando bem posicionado, bem preenchido, o paciente cuidando da dieta, fazendo atividade física, isso, infelizmente, pode acontecer. Em relação aos riscos do balão, existem os riscos dos procedimentos, tanto de colocação quanto retirada, riscos anestésicos, né? Risco de uso de endoscópio, pinças e riscos de procedimento invasivo. O balão pode sofrer uma desinsuflação por algum problema realmente mecânico e isso pode determinar a migração do balão para o intestino, por exemplo, que pode algumas vezes resultar em situações mais graves que podem inclusive necessitar de operações para retirada do balão. Isso é raro, mas existe descrição na literatura médica a respeito disso. O balão pode determinar erosões no estômago com gastrites e eventualmente até úlceras, e isso pode eventualmente resultar inclusive em sangramento gastrointestinal. Vômitos incoercíveis, que algumas vezes são intoleráveis e alguns pacientes, numa porcentagem muito pequena, mas podem simplesmente não tolerar o balão e pedir que o balão seja retirado muito antes até mesmo da finalização ou do término desse tratamento. A única vantagem é que o balão ele pode ser retirado a qualquer hora, mas obviamente você poderia perder o tratamento caso isso acontecesse. Dor abdominal e doença do refluxo podem
ser mais incômodos, principalmente nos primeiros momentos pós-colocação do balão. Existe uma tendência à melhora disso com o passar dos dias a meses. Em termos de resultado a longo prazo, normalmente 40% dos pacientes podem ter reganho de peso com o balão. Normalmente o peso não chega ao índice que estava previamente, mas normalmente existe um reganho significativo em torno de 40% dos pacientes. Em torno de 60% dos pacientes vão ter uma manutenção ou perda de peso progressiva, o que pode acontecer em torno de 11% dos pacientes. O tratamento com balão ele não se baseia somente na colocação do balão, mas uma dieta, como eu já ressaltei anteriormente, que deve ser seguida por pelo menos 6 meses, atividade física regular, mudança de hábitos e algumas vezes utiliza-se de medicamentos também para se potencializar o tratamento com o balão. O paciente deve procurar o seu médico em caso de dor abdominal progressiva, principalmente se acompanhada de estufamento ou de extensão do volume abdominal e febre, náuseas e vômitos que não melhoram com os medicamentos, sensação de mal-estar intenso, desidratação, o paciente esteja com a urina muito escura, a pele muito seca, ou então vômitos incoercíveis que não melhoram de maneira nenhuma com os medicamentos, ou no caso da urina aparecer de cor esverdeada ou as fezes de cor azulada. Isso significa que o balão sofreu aí algum tipo de desinsuflação e então ele deve ser reavaliado e retirado dentro de 30 horas a partir do momento que isso foi. Também é realizada por endoscopia. Dentro do balão, a agulha é retirada, toda a quantidade de líquido que estava insuflando o balão é esvaziado. Então o balão fica com uma folha que é então pinçada com essa garra. Essa garra captura o balão e o balão é então retirado desde o estômago até a boca. A partir do momento que ele é retirado, realiza-se uma nova endoscopia para reavaliação do trajeto e o procedimento é encerrado. Muitas vezes nos perguntam se pode-se colocar novo balão. Sim, não há nenhum impedimento para a colocação de um novo balão. Normalmente isso é feito após 2 meses da retirada do primeiro balão. A única coisa a se ressaltar é que normalmente o resultado de um segundo ou terceiro balão ele não é tão significativo quanto o resultado do primeiro balão, mas não que não possa ser realizado. Deixo aqui os contatos, nossos endereços eletrônicos, telefones, e-mails. Eu lhe desejo um ótimo resultado com o seu procedimento. Que você atinja as suas expectativas ou que elas sejam inclusive superadas, que você melhore a sua saúde, que você mude completamente os seus hábitos e que possa inclusive, nós temos pacientes que se tornaram triatletas com a colocação do balão e que hoje têm uma qualidade de vida muito significativa, muito durante toda a sua vida. Sucesso e um grande abraço.